Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Nós ainda estamos naquela série de eleições 2020, hoje conversando sobre os aspectos jurídicos e contábeis. Para começar, pelo aspecto jurídico, nós convidamos o nosso colega, nosso amigo, doutor Welmes Marques, advogado eleitoralista. Tudo bom, doutor Welmes? Tudo ótimo, doutor Giovanni. Como é que você está? Tudo bem? Bem demais, graças a Deus. Já estamos juntos aí há uns 6 anos e hoje juntos, é o primeiro... firme e forte. Firme e forte, o primeiro encontro juntos. que nós fazemos aqui, Isso né? aí. O Welmes, ele é advogado, e junto comigo, que fui também advogado do Partido PROS, né, Partido Republicano da Ordem Social. Doutor Welmes, recentemente nós tivemos a definição, tanto mediante uma PEC, quanto pela regulamentação do TSE, quanto ao calendário eleitoral. Que importância que isso tem para o nosso eleitor? Doutor Giovanni, é o seguinte, o eleitor estava muito inseguro, porque não tinha, tanto o eleitor quanto os pré-candidatos estavam muito inseguros antes dessas definições, porque eles não sabiam se iriam ou não adiar as eleições. Com a emenda constitucional 107, pacificou isso, trouxe as eleições para o dia 15 de novembro, para o dia 29 de novembro, definindo que as eleições aumentassem 42 dias do marco do dia 4 de outubro, que está constitucionalmente determinado, e, enquanto isso, trouxe mais segurança jurídica, segurança para o trabalho das eleições de cada candidato, quanto também para os eleitores, que estavam na incerteza. Doutor Welmes, durante esse período conversou muito sobre uma série de procedimentos que poderiam acontecer, por exemplo, jogar as eleições para coincidirem com as eleições presidenciais. O senhor acompanhou essas discussões? Acompanhei, isso aí... Por que não fez assim? Por que não juntou? Eu falo porque muita gente pergunta isso. Por que não juntou tudo numa só, ficar mais barato, Sim. Enche o saco menos? O presidente do TSE deixou claro que essa possibilidade seria prejudicial ao nosso país. Primeiro, seriam muitos cargos a serem votados de uma única vez. Também prejudicaria a relação dos candidatos de proximidade com seus eleitores que têm o aspecto das eleições municipais. Porque as eleições municipais ela é um pouco diferente da eleição presidencial, da eleição de governo, da eleição de deputado, porque ela é mais bairrista, ela é mais próxima da sociedade. Se unificasse essas eleições, primeiro teria que haver uma mudança na Constituição Federal. Teria um outro aspecto prejudicial, que iria ter que votar em 7 ou 8 candidatos, porque os senadores um ano são 2, outro ano são uma cadeira. Então isso traria muito prejuízo à sociedade. O presidente do TSE deixou claro que essa possibilidade não haveria, pelo menos por enquanto. E por que não deixou para a gente fazer essa eleição pós-pandemia, quando tivesse vacina, remédio? Por que não fazemos ela em fevereiro do ano que vem? Giovanni, isso aí é uma pergunta muito boa, mas é difícil de responder, porque quando vai acabar a pandemia? Foge não, doutor Welmes. A pandemia não tem período. É controverso. A pandemia não tem período para acabar. A gente está acompanhando as autoridades, todo mês elas falam que o pico da pandemia é no próximo mês, Como a gente tem um marco para terminar o mandato de cada prefeito, de cada vereador, que é 31 de dezembro, quem queria administrar as cidades? Então, por isso é que resolveram mudar a data das eleições, aumentar 42 dias para frente, para ver se consegue pelo menos criar mecanismo para termos umas eleições seguras. Vai acabar a pandemia? Não irá acabar a pandemia até lá, creio eu. Mas pelo menos vão tentar buscar umas eleições seguras, tanto para o eleitor quanto para os mesários. Outra coisa, doutor Welmes, que eu vejo, muita gente, eu falo assim brincando, né, na liberdade que a gente tem, inclusive, mas o que eu vejo? Que isso não foi blá blá blá, não é conversa fiada, não. Realmente existe a questão de que não se tem garantia nenhuma e nós vamos ter que conviver com o risco, né? A convivência com o risco será uma coisa que vai nos conduzir durante muito tempo ainda. Mas o grande problema era o problema constitucional mesmo, né? Que o mandato acaba. Mas eu entendo que, tendo eles fizeram uma PEC, já poderia também ter mexido no prazo. Mas aí vem uma outra questão. É que essas pessoas foram eleitas, isso também acho que contou. Para 4 anos. Para um prazo determinado. Ninguém votou eles para ficar 4 anos e meio, 5 anos. Claro. Né? A vontade popular também pesou. Né? Teríamos um outro aspecto. E aquele que está na reeleição, que já teve a sua eleição e reeleição? Ele não pode ter mais do que uma única reeleição. Ele ia ficar mais 2 anos sem um mandato legítimo. Ou seja, ele estaria em um mandato
meio que empurrado por goela abaixo, desculpa a expressão. Não é isso mesmo. E tem outra coisa, doutor Elmo, não sei se o senhor concorda também. A gente que já é macaco velho de eleição, a gente sabe disso. Cada semana que o detentor do cargo tá com a caneta na mão, é mais uma oportunidade que ele tem em relação à pessoa que quer entrar, né? Com certeza. Quer dizer, quebra a paridade de armas. Doutor Welms, o nosso tema aqui hoje é para a gente discutir um pouco dos aspectos também contábeis. Mas primeiro eu gostaria de saber o que mudou com o adiamento das eleições para novembro? O que foi que chegou a mudar? Desde a promulgação da Emenda Constitucional 107, ela mudou. O período de desincompatibilização aumentou os prazos de incompatibilização dos prazos de 3 meses que ainda não tinham findado. Explica para o nosso telespectador e o internauta como é que é isso. A desincompatibilização de quem era 4 meses, 6 meses... De quem? Descompatibilização de quem? Dos servidores públicos que automaticamente a lei exige que eles se desincompatibilizassem do cargo para dar igualdade de condições de disputa nas eleições. Aquele servidor público que tinha que desincompatibilizar 4 meses e 6 meses restou inalterados, mesmo com a emenda constitucional. Já os servidores públicos que tinham que desincompatibilizar 3 meses antes das eleições, esse foi prorrogado. Foi prorrogado para o dia 15, até o dia 15 de agosto, ele tinha que desincompatibilizar. Os prazos que já haviam passado continuaram inalterados. Os prazos que estavam para vencer, esses foram prorrogados, que foi o de apresentador de jornal e rádio. Então, esse programa vai no ar no dia 3 de setembro. Então, o telespectador pode ter certeza que eu não vou mais, né? Não vai mais. Você tinha até o dia 11... Porque eu tenho que explicar isso todo dia, viu, Você tinha até o dia 11 de agosto para ter se afastado do programa. Você não pode nem apresentar e nem comentar programa de TV, rádio. Eu não vou precisar explicar isso para mais ninguém. Para mais ninguém. Eu não sou candidato. Isso. Se fosse candidato, já não pode ser mais. Ó a libertação. E outra coisa que mudou nas regras são os prazos prorrogaram para 42 dias a mais do que já estava no marco inicial do dia 4 de outubro. Então, a grosso modo, para vocês entenderem, tanto os candidatos tiveram mais prazo, quanto os eleitores vão ter mais prazo para escolher os seus representantes. E como é que ficou a convenção? A convenção ela pode ser feita de forma virtual ou pode ser feita de forma presencial, desde que respeite as regras sanitárias. Para todas as pessoas que estão no meu convívio, eu falo para fazer virtual, porque hoje a modernidade chegou e veio mais rápido nas eleições com a pandemia, mas chegou para ficar. Como é que vai aprovar a ata disso aí? Como é que eu tenho certeza que foi para a ata aquilo que nós conversamos? A ata ela será feita de forma virtualmente, que vai ser criado um mecanismo, vai ser gravada. A ata obrigatoriamente tem que ser gravada, a sessão de convenção partidária, onde vai delimitar quem serão os representantes para disputar o pleito junto ao partido, os representantes do partido para disputar o pleito. E isso vai ser gravado. Isso é uma forma de comprovar que houve... Vai ser depositado quando fizer o laudrap para jogar a ata? Vai ser depositado também junto aos cartórios, onde vai fazer o registro de candidatura. Em MP4? Sim, tudo mas lançado. MP4, gente, MP4 é um sistema de vídeo. Por exemplo, essa gravação aqui, ela sobe em MP4, diferente do MP3, que é aquela musiquinha que você ouve. Os tribunais estaduais não costumam conseguir subir MP4, não conseguem subir vídeo, né? Como é que vai ficar isso? Eles vão receber as mídias, eles vão criar mecanismo para entregar. A mídia lá. Vão criar mecanismo. Como é que fica o pedido de voto? O pedido de voto ele pode ser feito de forma... Vamos lá, primeiro na pré-campanha. Pré-campanha é totalmente proibido pedido de voto. Você pode o que na pré-campanha? Pré-campanha você pode exaltar suas qualidades pessoais, você pode falar dos seus pretensos projetos, você pode fazer reuniões às expensas do partido político, você pode divulgar os seus atos na rede social. O que é que não pode? O legislador deixou claro no artigo 36A da Lei das Eleições. Eu não posso fazer pedido explícito de voto. Essa é a proibição que tem na pré-campanha. Mas aí tomem cuidado, porque pode ser pedido explícito ou até mesmo pedido implícito. Conto com você 15 de novembro. Sei. Automaticamente esse é um pedido de voto. Não pode. Eu sou o cara da sua confiança. Isso é bem questionável. Tá bem no limite, né? Bem questionável. Esses limites estão sendo questionados bastante, né? Eles já foram questionados... Está tendo muita representação, o Ministério Público está representando, e estamos começando a ter jurisprudências agora para a gente defender os nossos clientes. Eu sou o nome certo. Para quê, né?
Campanha Então, eleitoral. Agora, uma das coisas que a lei, o artigo 36A da lei 9.504 trouxe, que é a lei das eleições, o pedido de apoio, esse pode ser feito. Lá bem explícito fala assim, eu posso fazer o pedido de apoio político. Trouxe no próprio artigo 36A. Ó, o que eu entendo é o seguinte, se eu fosse orientar alguém, eu falaria o seguinte, nessa pré-campanha, você pode deixar claro, eu sou pré-candidato, eu tenho vontade de estar lá. E só, mais nada. Segunda coisa que você pode fazer, eu acho isso, eu penso aquilo. Então eu acho que deveria ter uma mudança nessa rua, eu acho que a forma de fazer o gasto financeiro é esse, eu tenho uma impressão, você pode dizer quem você é. E a única coisa que você pode comentar, objetivamente em relação à campanha, é de que você tem vontade de ser pré-candidato. Tirando isso, qualquer outra coisa é pré-campanha. Você pode falar das suas qualidades pessoais. Eu sou isso, eu sou um cara de família, eu sou uma pessoa que gosta de fazer trabalho. Eu sou amigo do Elvis Marques, ganho voto. Não. Não é na sua casa, não? Acho que tira o voto da minha esposa. Minha filha ainda não vota, eu tiro o voto da minha esposa. Mas Elvis, deixa eu te perguntar aqui. E como é que fica? Porque tem um gastozinho para a gente poder... Pode fazer impulsionamento na pré-campanha? Olha, eu costumo dizer para todas as pessoas o seguinte... Impulsionamento, o que é impulsionamento? É quando você faz um material de redes sociais e você paga para que esse material seja o mais difundido possível. Você paga diretamente para as redes sociais. Todas elas, geralmente eles têm um programa chamado ADDS, que são de impulsionamentos pagos. Você pode fazer impulsionamento, como todo ato de campanha, o que eu sugiro e oriento? Todo ato que você fazer, tanto na campanha quanto na pré-campanha, que seja feito de forma moderada, que tenha uma razoabilidade para ser feito. Impulsionamento pode, desde que tenha uma razoabilidade para que não dê abuso de poder econômico. Porque se você é uma pessoa que nunca impulsionou, chega lá, começa a impulsionar R$1.000 por dia ou R$500 por dia, isso vai trazer um gasto, vamos dizer assim... É fora da realidade padrão sua, né? Vai trazer uma diferença de concorrência entre o seu outro candidato, entre outras pessoas. Mas a maioria das pessoas que estão disputando nunca fizeram um impulsionamento na vida. Aí começa a impulsionar R$500, com certeza vai abrir os olhos do Ministério Público. E o seguinte, nessa hora que está tendo desespero, nego passando fome, pessoal precisando de se proteger e etc. O candidato que junto com um grupo de amigos faz uma cesta básica, álcool gel, e sai distribuindo de madrugada, pode? Eu costumo dizer o seguinte, você tem duas escolhas. Ou você continua com seu trabalho social, ou você escolhe ser candidato. Ah não, por favor, eu queria que o senhor repetisse isso. Amigo, preste atenção. Você, que muitas vezes tem um coração bacana e faz coisas maravilhosas, ouve isso aqui que o Dr. Elvis Marques está dizendo. Há muito tempo que eu estou querendo que alguém diga isso, Elvis. Ou então você que acha que você tem aptidão para ser um gestor público ou para ser um representante da vontade popular na organização da sociedade. São coisas distintas. Muitas vezes uma pessoa do coração bom, ela não é bom gestor. Muitas vezes uma pessoa bem intencionada não é um bom vigilante. Mas eu queria isso na voz do Dr. Elvis Marques. Não, eu aconselho o seguinte, ou você escolhe fazer trabalho social, ou você escolhe... Trabalho religioso. Ou trabalho religioso, que é outra discussão agora que teve iminência há poucos dias. Nós vamos entrar daqui a pouco nisso. Ou você escolhe ser candidato. Por quê? Continue fazendo seu trabalho social, continue ajudando o próximo, porque isso é divino. Mas você não tem que aparecer com relação a isso. Por quê? Porque o Ministério Público está de olho em você. Você que está fazendo trabalho social e é candidato, o Ministério Público tira os prints das suas postagens, pega suas fotos e entra com uma representação no futuro, pedindo a cassação do mandato por compra de voto. Porque se você dá uma cesta básica para alguém, consequentemente, ainda mais período eleitoral, essa pessoa vai ficar devendo algo para você. E o que você vai querer em troca? O voto dessa pessoa. Nós vamos discutir sobre abuso de poder religioso quando nós trouxermos no último bloco. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre aspectos contábeis com o doutor Isaac Silva, né? Nosso colega. Uhum. E no último bloco, Isaac Silva com o Elvis Marques nós estaremos fazendo uma série de análises e eu vou analisar essa questão. Eu tenho um princípio. Rapaz, eu pego um cara que é um ótimo pastor, um ótimo pregador, casa bem, prega bem, etc. Eu vou tirar ele da igreja, colocando ele na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal? Nunca.
Eu quero ele lá pregando. Eu tenho uma pessoa que faz um trabalho social lindo, ela vem, olha isso aqui, eu distribuo um cesto de milhão. Eu quero essa pessoa, é ali mesmo, eu não quero essa pessoa na Câmara de Vereadores. Sabe, quando a pessoa tenta me abordar dizendo, faço tanta coisa bacana, quero ser vereador, irmão, então não vou votar no você de jeito nenhum, porque eu quero você na rua, cuidando de pobre, cuidando de gente passando fome, trazendo roupa, porque a gente precisa entender que mundo político não é carreira de dinheiro, não é carreira para ficar aí, não é carreira. Você ia falar, doutor? Não, eu ia falar que esse é seu pensamento, o meu já é um pouco diferente, vou divergir, me permita divergir. O programa é controverso, irmão. Controvérsia é por isso mesmo. É que se essa pessoa é tão boa ali, deixa ela nos representar pelo menos por 4 anos, para trazer a bondade dos nossos gestores, porque eu costumo dizer o seguinte, se você não quer escolher o seu gestor, se você tem preguiça da política, você pode ter certeza que as outras pessoas vão escolher por você. E se você não gosta de escolher, você vai ser gerido, vai ser representado por alguém que outro escolheu. Então vote, escolha a pessoa para te representar. Eu concordo e voto junto com você, só que com uma condição, sem reeleição para o Legislativo. Concordo. Estamos fechados nisso aí, então? Fechado. O que é isso? É uma discussão antiga, de que o Legislativo, ele não deveria ter reeleição. Rapaz, o tempo aqui passa rápido, hein? Passa rápido. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, pode? Vamos ver se você responde rápido. Como ficaram as coligações? Não existe mais coligação para vereadores, proporcional. Cada partido agora sai com chapa única, chapa pura. As coligações só se mantiveram para o poder executivo. Ou seja, existe coligação ainda para o prefeito, para governador, para presidente, mas para o legislativo acabaram as coligações desde a emenda constitucional 97 de 2017. É chapa pura agora. Então hoje eu tenho que prestar atenção aonde que o meu candidato está e em qual partido que ele está, né? Eu tenho que prestar atenção no meu candidato e em qual partido ele está. Acabou as coligações e cada partido agora tem que lançar chapa pura, 150% da quantidade de cadeiras do Legislativo. Você acha que isso é bom? Essa questão de ter acabado a coligação? Acho bom dar mais oportunidade para pessoas que não tinham condições de ser candidatos através de coligações, ficavam com medo que seria apenas um enchedor de linguiça, porque ele ia aumentar a quantidade de votos do partido para fazer os medalhões. Agora não. Agora tem muito candidato que supostamente pequeno, que vai disputar de igual para igual, porque é uma chapa única, não tem muito medalhão. Doutor Welmes, eu vou entrevistar agora o doutor Isaac Silva e vamos conversar sobre prestação de contas, sobre movimentação financeira. O senhor fica aí para o terceiro bloco, para a gente poder trocar uma ideia juntos? Claro, satisfação. Estarei aqui. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje com o nosso tema aspectos jurídicos e contábeis das eleições de 2020. Conosco agora para conversar sobre esse assunto de contabilidade, ele que é advogado e contador eleitoral, também conselheiro do CRC, né, do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Goiás, o doutor Isaac Silva, atual diretor técnico do Detran. Seja bem-vindo, doutor Isaac. Obrigado. Já queria ter feito essa conversa contigo há mais tempo. Pois é, agora deu certo, né? Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Qual a importância de uma contabilidade
dentro de uma campanha política. E parece que se tem um cidadão que a gente não vê na campanha inteira é o contador. E depois, quando a gente vai chegando no final da campanha, doutor Helmes, vocês não estão vendo, ele está aqui na sala conosco, ele está só concordando. E depois o contador cresce, ele assume uma importância fora do comum. Qual é a importância da contabilidade de uma campanha? Eu diria que o contador é a figura mais importante, uma das mais porque o mais importante é quem pede voto. Na campanha eleitoral, porque é o contador, juntamente com um bom advogado, é que salva o candidato, que faz com que ele ganhe e leve. Mas não é basicamente só comprar e apresentar os recibos, não? Não é como se fosse uma empresa, tem muitas particularidades, porque lá ali na prestação de conta existe dinheiro público e também existe dinheiro privado. E esse dinheiro tem que ter origem e tem que saber o que gasta. Doutor, mas vamos do princípio, então. Quais são as providências que vamos supor que temos aqui pré-candidatos que estão começando agora, interessados e realmente vão passar pela convenção, não é isso? Que providências iniciais que essa pessoa tem que estar preocupada e o que ele vai enfrentar assim que o nome dele for aprovado na convenção eleitoral? É o seguinte, assim que depois do dia 26, é o último dia de prazo de entrega da documentação do registro de candidatura de todos os candidatos, aí a Justiça Eleitoral tem 3 dias para soltar o CNPJ do candidato, ele. Aí, com esse documento na mão, a primeira providência que ele faz, ele junta a documentação, entra no site do TSE, abre o requerimento de abertura de conta, junta com a cópia do CNPJ, junto com o comprovante de residência, os documentos pessoais, vai até uma agência bancária, de preferência Caixa Econômica ou Banco do Brasil, que são bancos federais, né? Isso nem é merchandising que nós fomos contratados para fazer aqui não, né? Não, é porque assim, se o cara quiser ir no Bradesco, no Itaú, exatamente, né? Não é obrigado a ser esse banco. Porém, na própria resolução, já nomina esses bancos. Os bancos oficiais são mais objetivos, mais claros. Uma fintech pode. O cidadão ele tem conta aí num Sicob, né, num sistema de cooperativa, ou então numa fintech. Elas podem também ou não? Não, só as empresas. Se ela tiver registro no Banco Central como banco, instituição bancária, pode. Porque a Justiça não fala assim, nomeia exatamente você tem que abrir naquele banco, mas tem que ser um banco registrado no Banco Central, porque ele tem algumas normas da própria Justiça Eleitoral. Exemplo, ele terá que o banco tem que enviar para a Justiça Eleitoral o extrato eletrônico de toda a movimentação, isso diariamente. Ele já tem que estar vinculado no sistema bancário. Exatamente. Então a preocupação que o cidadão que vai disputar, ele precisa ter, então, basicamente, é entender que o primeiro ato pós-convenção é pegar a documentação, se inscrever no portal do site da Justiça Eleitoral. Pegar um CNPJ que eles vão dar e, com isso, o candidato é que precisa ir ao banco. Não é o partido que faz isso para ele, não, porque tem muita gente aí que não sabe, não tem muita dificuldade. Não, esse aí era um entendimento antes, porque antes os partidos resolviam praticamente tudo. Agora não. Os partidos simplesmente dão entrada na documentação do registro de candidatura, entrega para o candidato e o candidato tem 10 dias após a emissão do CNPJ para abrir a conta, sob pena de a conta ter até desaprovada se ele não abrir nesse prazo. A gente fala disso, parece que tem muito dinheiro envolvido nisso. Como é que esse candidato faz a arrecadação desse dinheiro? Como é que o candidato, da onde que vem esse dinheiro que esse cidadão vai fazer essa movimentação? Antes tinha pessoa jurídica, que era 90% que era a arrecadação. Aí foi proibido. Agora é só pessoa física que pode, ou então do próprio candidato, que é respeitando até o limite, né? E também tem doações de outros candidatos, doações do próprio partido ou do recursos públicos. A gente tem 2 tipos de recursos públicos. Tem o Fundo Especial de Campanha e tem o Fundo Partidário. Esses 2 dinheiros. E também, além desse recurso, essa possibilidade de recurso, também tem o caso, ele vai fazer um evento, ele pode fazer um evento para arrecadar, por exemplo, um jantar e vender um convite lá, R$100 cada um.
Lembrando que cada convite daquele ali ele tem que fazer um recibinho eleitoral, é como se fosse uma doação. Tem também a possibilidade de fazer aquelas as vaquinhas eletrônicas, call funds, que é uma sigla em inglês, que igual o governo americano, né, que você faz a doação pela internet e no final do período a empresa que fez, que são empresas credenciadas no TSE, e ela transfere o dinheiro para a conta do candidato. Então vamos lá, eu posso receber do meu próprio dinheiro, mas... Recurso próprio, mas limitado a 10% do meu imposto de renda, e tem um limite também que o candidato pode gastar no máximo, não é? Tem. Tem um teto. No caso da pessoa física, 10% sobre o rendimento bruto. Mas aí tem muito, assim, desencontro sobre o que é rendimento bruto. O rendimento bruto de um candidato é o rendimento tributado, o rendimento isento, o exclusivo na fonte e os rendimentos não tributados. É aquilo que é visível, né? Aquele mesmo que eu declaro no meu imposto de renda. Exatamente, até mesmo a atividade rural. Não declarei no meu imposto de renda do ano passado, dançou. Aquele lá é o meu limite de 10%. Caso esse doador não... Se o cidadão, na verdade, no ano passado, ou seja, o movimento fiscal dele de 2018 para 2019, não é isso? Se ele, por acaso, fez porque é o do ano anterior, né? Sempre do ano anterior. Do ano anterior. Então, de repente, você, por alguma razão, declarou menos do que realmente foi a sua movimentação. E você agora vai precisar desses 10%. Então, você vai ter que fazer uma retificadora, não é isso? Sim. Porque senão pode dar problema lá na frente. Pode. Caso você, assim, tenha necessidade de fazer isso, você pode retificar antes de ser notificado. Porque caso você, digamos que você não poderia doar aquele valor, aí você doou. A diferença entre o valor que você poderia e o valor que você doou, você tem uma multa de 100% sobre o valor, uma multa pesadíssima. Então é melhor eu correr lá e organizar minha vida contábil. Aí eu preciso de um contador. O certo mesmo é eu, como doador, ligar para o meu contador, qual foi meu rendimento bruto, total aí? Aí você multiplica por 10% e faz a doação. Doutor, aí eu sou pobre, vou ter que fazer feijoada. E aqui no Goiás não tem outra, é pamonhada, né? O feijoada é galinhada e pamonhada, né? Nem feijoada não é. A feijoada agora está ficando bacana também. Então aí eu preciso fazer, eu informo que teve o evento. Exato. Né? Eu informo que teve um evento. Informo para a Justiça Eleitoral 5 dias antes. 5 dias antes que eu vou fazer aquele evento, né? Que o evento, como é que vai ser, onde vai ser e qual custo que vai ter. E para cada pessoa que comprar o ingresso e me pagar, eu, por exemplo, comprei da minha esposa, do meu filho e da minha filha. A origem do recurso foi minha, Giovanni. Declaro meu CPF, declaro, boto meu nome e coloco quantos ingressos eu comprei e quanto que eu paguei. Porém, exatamente, mas... Não é das pessoas que foram, mas as que compraram o na verdade ingresso. foi de quem fez o desembolso. Lembrando que também esse entra no limite também. Esse também é contabilizado como no limite. Então, irmão, se você é candidato, você pode usar o seu dinheiro, pode pedir apoio dos colegas, entendeu? Mas todo mundo tem um limite relacionado com o imposto de renda. Mas você também pode fazer uma vaquinha. A vaquinha, por exemplo, crowdfunding. Crowdfunding. O crowdfunding, ele é uma vaquinha virtual. Olha, eu sou pré-candidato, queria que você me ajudasse financeiramente e tal. Só que existem algumas empresas que já estão incluídas, né? Credenciadas. Já estão credenciadas. Só pode nas credenciadas. Se não está credenciada, não pode ser, não. E você também pode fazer eventos e informar antes. Os eventos podem ser antes da campanha? Não, aí já entra a crowdfunding. A crowdfunding pode ser até crowdfunding antes, pode ser antes. Mas os eventos só podem ser durante a campanha. Porque assim, a gente tem que separar o que é recurso de pré-campanha e o que é recurso de campanha. De campanha você só pode ter qualquer tipo de arrecadação após a emissão do CNPJ. Mas o crowdfunding, ele só pode gastar aquele recurso na campanha, né? Na campanha. Eu arrecado antes, mas gasto depois. Exatamente. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que fica a aplicação desse fundo público? O senhor disse que tem aí 2 origens, né? Mas todas elas passam pelo partido. Exatamente. Se o partido não tiver afim, se você, que é candidato, pré-candidato, está num partido, que o partido não bota fé na sua campanha, ele não vai liberar recursos. Porque assim, tem 2 tipos de fundo. Tem um fundo partidário, que é aquele que o partido recebe mensalmente. Esse aí
Ele geralmente, a nacional, que é o diretório nacional, manda para estadual, estadual manda para os municipal. Ou nada impede também da nacional... Mandar direto para o municipal. Mandar direto para o município, exato. Ou então, aquele fundo especial, que é a mesma coisa. Só que o fundo especial, a diferença é que o fundo especial é somente no período eleitoral, que ele parece que é 2 bilhões e 100. Ele é distribuído proporcionalmente aos partidos, a participação no Congresso Nacional e distribuído entre os partidos. E aí, os partidos informam para a Justiça Eleitoral qual vai ser o critério de rateio entre todos os municípios. Aí os partidos são obrigados a cumprir a que está lá. Você já acompanha campanhas políticas há quantos anos? Desde 2006. Então, já estamos aqui com 14 anos, né? Exatamente. Daqui a pouco o doutor Elms vai voltar aqui conosco. O doutor Elms é mais garoto que a gente, um pouquinho. O cabelo dele não ficou branco ainda não. Não, mas o meu está caindo até. O doutor Elms, eu acho que ele tem aí os seus 10 anos de advocacia. E que ele acompanha a campanha. Eu já estou aí acompanhando uns 30 anos que eu acompanho campanha política. Doutor, não tem um mecanismo para fazer e para obrigar mais democracia partidária na distribuição desses fundos, não? Tornando o processo mais democrático, não? Sim, teria, em tese, né? Mas acontece que o partido, eu penso assim, a gente que trabalha no meio, assim, o partido é como se fosse uma coisa militar, né? De cima para baixo. Se a cúpula do partido decidiu daquela forma, é cumprida daquela forma. Ela não... Agora, se tivesse uma lei dizendo o seguinte, olha, tem os percentuais que divide, mas não tem, assim, proporcional, por exemplo, todo mundo ia receber tal valor. O senhor concorda que quando teve aí a cota de gênero, que foi estabelecida para viabilizar a participação feminina? Exato. As mulheres, então, elas conseguem impor que haja uma aplicação de recursos para elas, o que, na verdade, nós deveríamos ter uma aplicação de cotas. A lei deveria ter sido melhor elaborada para que todos os candidatos pudessem ter igualdade de participação? Pois é. Na prática, toda mulher agora ela consegue ter acesso a uma participação nas propagandas e no fundo eleitoral partidário, né? Não, agora é o seguinte, tem o recurso mínimo que já vem estipulado em lei. Um exemplo, para lançar os candidatos, pelo menos no mínimo 30% tem que ser, na quantidade, né, de lançamento de candidatos, tem que ser sexo feminino. E da mesma forma, a aplicação de recursos. O recurso, por exemplo, você recebeu dinheiro do fundo partidário. Tudo que você recebe do fundo partidário, pelo menos 30%. Digamos que você tem, olha, não é 30% mínimo. Pode ser que você tenha 40% de mulheres. É proporcional ao tanto de mulheres que você tem candidato. Então é obrigatório, tanto do fundo especial, tanto do fundo partidário. Agora, eu sou homem, sou desconhecido, o partido me aprovou na convenção, mas se eu fosse mulher, eu teria mais garantido a participação financeira do que eu sendo homem. É isso que eu estou falando que é um pouco... Não, atualmente é isso mesmo. Na prática, o que aconteceu? As mulheres ficou com boa fatia, porque além desses 30%, ela ainda tem direito àqueles 5% do fundo partidário. Aquele que o partido recebe todo mês da participação do fundo eleitoral. Então, elas agora, pelo menos financeiramente, têm um poder muito grande. Digamos que sobra lá em 70% para dividir para todos os candidatos, e sendo que as mulheres têm uma fatia boa. E entre o rateio entre os candidatos é bem menor do que a mulher. A mulher, assim, pelo menos economicamente, ela tem toda chance de ser eleita. Isaac, eu quero conversar com você sobre os principais desafios que a gente tem, tanto da parte jurídica quanto contábil, para essas eleições de 2020. Certo. Mas para isso eu queria muito convidar o doutor Elmis Marques que viesse aqui conosco. Pode ser? Na hora. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.
Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Vamos discutir um pouco dessa diferença que provavelmente nós percebemos será a campanha das eleições de 2020. Mas antes, nós estamos agora, nós três, eu, o doutor Isaac Silva, doutor Welmes Marques, estamos todos debaixo do protocolo de combate à pandemia Covid. Todos viemos aqui para dentro dessa sala com as nossas máscaras. Nós estamos a uma distância, tiramos as máscaras somente no momento que nós fomos participar. Estamos sendo gravados por um único cinegrafista que também faz a nossa direção. É isso, né, gente? É se proteger dentro de uma nova realidade. Doutor Isaac, e essa realidade pandêmica e talvez de pós-pandemia, se Deus quiser até lá, aí vacina chegando, remédio chegando, só ela que vai ser o grande diferencial nessas eleições de 2020? Olha, acho que não só ela, mas vai ser tudo. No aspecto, principalmente no aspecto financeiro, vai ser uma campanha com pouco recurso. O que é bom, né? Que é bom. Aumenta a proposta e aparece mais o bom candidato, né? O dinheiro não vai ser tudo, vai ser quem vai vencer quem tem a melhor proposta. Tem também a questão do dinheiro, recurso público. Essa é a primeira vez que os municípios vão receber dinheiro público, que a primeira foi as eleições gerais, e essa é a primeira municipal. Então, a gente vai ser difícil de controlar por causa da logística, né? Principalmente a contabilidade, os advogados controlarem os candidatos a gastarem exatamente conforme as normas. É mais difícil esse dinheiro público do que é o dinheiro privado? Muito mais. Mas tudo não tem que ser comprovado do mesmo jeito? Não, mas eu chamo o dinheiro público como fosse o dinheiro maldito. Vou te falar por quê. É um dinheiro que você tem, se você errar ou por omissão ou alguma coisa acontecer, a penalidade é você ter que devolver ele de todo jeito. Devolver. E é um dinheiro também que ele já vem um dinheiro carimbado, você só pode gastar naquilo ali e daquela forma. Um exemplo, você tem que tirar nota fiscal de tudo. Você não pode pagar, por exemplo, não pode pagar primeiro para depois pegar a nota. Primeiro o documento fiscal, depois o pagamento. Então, requer muito mais cuidado. Inclusive agora, nessa nova modalidade do sistema de contabilidade PUCA da Justiça Eleitoral, requer até que você junte todos os documentos que foram gastos com recurso público, tanto o fundo partidário, tanto como o fundo eleitoral. Mas é difícil essa mistura de dinheiro, né? Além da devolução que o doutor Isaac bem disse, existe um aspecto também que, se for caracterizado qualquer fraude com gasto de dinheiro público, ainda existe o processo criminal que será tramitado em face da pessoa que cometeu qualquer ilícito. Mas se por acaso com o dinheiro que eu mesmo doei, ou que eu recebi dos meus colaboradores, ou da venda da pamonha e da feijoada, não dá também crime? Também poderá ocorrer, mas só que o dinheiro público ele é mais vigiado, vamos dizer assim, porque é o dinheiro do povo. E pegando no aspecto que você disse com relação à mudança das eleições, um aspecto importante que já vem mudando ao longo do tempo é com relação à rede social. A rede social tem criado cada vez mais, está sendo mais adepta às pessoas, aos pré-candidatos, aos candidatos. Já estava uma crescente absurda. Que um exemplo disso que os 20 mais bem votados do nosso país nas eleições gerais tem mais de 1 milhão de seguidores. Ou seja, a rede social está fazendo Repete essa parte aí, esse número não tinha. Como é que é? Os 20 mais votados do nosso país na última eleição, incluindo o presidente da República, tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Então, os digital influencers que vão disputar... São a bola da vez. Eles são a bola da vez. Inclusive, a internet já vinha com uma crescente absurda. Com a pandemia, acelerou 1000% isso. Porque o diferencial dessas eleições de 2020, eu posso dizer com propriedade, serão as redes sociais. Rede social vai fazer a diferença nas eleições do ano de 2020, e sem medo de errar. O senhor acha isso também, doutor? Exatamente, e que será até você comparar entre os programas de TV que eram gravados antes, rádio, TV, a internet, se comparado, o custo da internet é muito bem baixo, muito mais. Você vai trabalhar com impulsionamento que o custo é bem menor. Podem escrever isso.
Porque soa que, nossa, mas 2 bilhões e 300 milhões de fundo público de campanha, gente, parece muito. Mas se você dividir isso com 5.569 municípios, nós vamos ter eleição em 5.569 municípios. Você divide cada município, no mínimo ele tem aí 70, 80, 100 candidatos. Divide isso aí. Não dá 5 mil para cada pessoa. Eu não sou bom de matemática, não. Foi só o que eu... Isso que o doutor Elmo está trazendo é interessante. E se o dinheiro sobrar, devolve? Devolve aí. Devolve para a União. E a União, ela desqualifica aquela verba que era para eleitoral e pode voltar para o Tesouro, para saúde, educação? Não é assim, se for recurso público, devolve para a União. Se for recurso do candidato, devolve para o partido. Mas não tem aquela, como fosse assim... Mas o fundo partidário fica no partido. Né? Fica no partido. Não, o fundo partidário, ele volta para o fundo partidário, ele volta para o partido. O fundo eleitoral, que é o público... É o que volta para a União. A União. Então é dividido. Agora, a pergunta que a gente precisa entender é o seguinte. Antigamente, então, o principal recurso, por mais dinheiro que tivesse, era sola de sapato. Sola de sapato, bater na porta, e eu precisava, pelo menos, dar uma oportunidade para a pessoa me xingar. Né? Você de novo aqui. Muito antigamente isso, né? Muito antigamente. Eu não lembro disso aí, não. Eu já lembro. Mentira, o Hélio tem 13 anos de advocacia, rapaz, todas elas na justiça eleitoral. Eu sempre acompanhei, eu sempre gostei de política desde menino também, desde garoto. Bandeireiro. 12, 13 anos eu já estava na política já. A grande questão é a seguinte, é mais fácil ser fake na vida real ou mais fácil ser fake nas redes sociais, Isaac? Nas redes sociais, porque o sujeito ali da rede social, ele pensa que vai impune, pensa que não será identificado nunca, então ele aproveita para falar coisas que não tem prova, para republicar publicações que ele nem pesquisou se é verdade, então isso poderá até causar um transtorno, enganar as pessoas. Ué, mas e o candidato fake? É mais fácil ser candidato fake na internet ou na vida real? Na internet. Isso aí também é um assunto muito relevante que está sendo trago aqui por você, doutor Giovanni. Porque a internet, ela não é terra sem lei, não. A internet vai ser muito usada, mas ela será fiscalizada também nas eleições. E fake news vai ser punido, vai ter as denúncias, vai pagar multa, pode correr risco até mesmo de perder mandato, conforme for a gravidade do fato que cometer na internet. Então, assim, não é porque as eleições estão migrando para o digital que vai ficar sem lei, não. As leis têm que ser respeitadas e cumpridas pelos candidatos. Então, a fiscalização vai continuar da mesma forma. Pelo contrário, vai ficar mais fácil de fiscalizar. Porque uma coisa era o Ministério Público estar indo na rua ver as pessoas. Hoje, diante de um computador, os membros do Ministério Público, junto com os fiscais, conseguem apurar várias irregularidades. Duas perguntas, uma para cada, para se divertirem. O que eu, candidato, posso fazer na internet? E o que eu, candidato, posso gastar na minha propaganda de internet? O que eu posso fazer na internet como candidato e não como pré-candidato? Eu posso pedir voto, fazer um impulsionamento da minha campanha. Lembrando bem que impulsionamento é somente o candidato, o partido e a coligação. Terceiro não pode impulsionar. Dá um exemplo disso. Outra coisa. Como é que é terceiro, eu sou o candidato, quero que o doutor Giovanni Bueno impulsione para mim. Pode? Não. Não pode. Não pode acontecer. Isso te dá problema na sua candidatura. Quem pode impulsionar? Eu, com meu CNPJ de candidato. O impulsionamento não é o compartilhamento, não. O impulsionamento é tornar mais... Para os telespectadores entenderem, tornar abrangente as minhas publicações. Para pessoas talvez que eu nem conheça, eu pago para que isso tenha uma maior repercussão e maior visibilidade. As redes sociais, eu sei que a maioria de vocês sabe o que é, mas para quem não sabe, as redes sociais, ela trabalha com aquela questão do Big Data, que é um controle de informações. Então, eles vigiam tudo, e eles têm programas que calculam absolutamente tudo do comportamento humano. Então eles sabem exatamente o que as pessoas pensam, o que elas querem, qual idade, onde que elas frequentam, o que elas gostam de ver e assim por diante. Sim. Então você contrata um profissional, esse profissional fala, olha, isso aqui eu quero na região de Goiânia, o pessoal da faixa de 18 até 37 anos, eu quero que as pessoas que gostam da cor azul e que tem uma identificação com isso, com aquilo,
eles conseguem chegar exatamente nessas No pessoas. perfil. E eu pago um valor para cada disparo que isso acontece. Entendeu? Isso é o impulsionamento. Então, eu posso fazer da minha própria conta, aí depois, daqui a pouco o Isaac vai explicar para a gente como é que funciona essa questão de gasto. Mas eu não posso que você faça para mim. Não pode. E nem posso contratar uma empresa especializada. Você vai contratar o seu marqueteiro. Pode contratar seu marqueteiro para impulsionar em seu nome. O marqueteiro vai usar... Mas ele vai usar o meu CNPJ, o seu etc. CNPJ, você vai dar autorização, a senha da sua rede social para ele. Então, pra aquilo ele fazer que, isso. É como se ele estivesse fazendo... Aquilo que como se ele acusam... tivesse, não, ele vai estar fazendo seu nome. Aquilo que acusa os governos aí passados aí, e o governo presente, de que alguém fizeram disparo, inclusive internacionais, isso é totalmente vedado. Isso é vedado. Para ele só não deu mais problema porque comprovou que ele não tinha o conhecimento disso e nem autorizou. E outro aspecto que é importante que acontece, muitas pessoas usarem pessoas jurídicas. Usarem as pessoas jurídicas na rede social, porque tem empresas aí que tem N seguidores e a pessoa usar a empresa para impulsionar a campanha. Empresa, gente, acabou empresa em campanha. Pessoa jurídica que existe em campanha agora é só o candidato e os partidos. Então, se o empresário quiser impor, ele mesmo tem que botar uma camiseta e pedir voto pessoal no CPF dele. O empresário pode, a empresa dele não pode participar, não pode doar, não pode impulsionar. Empresa não pode arrecadar, empresa acabou no processo eleitoral. Para isso que estipulou o FEFEC, que é o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, que é o Fundo Público de Campanha, para acabar com as empresas do processo eleitoral, para tornar mais... Esse fundo foi criado para tornar mais igualitárias as eleições, trazer igualdade, porque um cara era amigo do dono de empresa muito grande, outro era amigo do outro. Então, o que acontece? Não existe mais empresa, vamos pôr o fundo público para trazer mais igualdade na concorrência das eleições e ser mais democrático. Exato. O doutor Welmes trouxe para nós o que eu posso fazer. Certo. Doutor Isaac, como eu posso gastar? Como que eu faço esse gasto quando eu penso numa campanha totalmente digital? Uma campanha totalmente digital será aquela assim. O impulsionamento é como se fosse um cartão de crédito. Você você faz o cadastro no site do Facebook, por exemplo, vou dar como exemplo, mas pode usar todos. Também não estamos fazendo propaganda estou falando uma das redes sociais, que é uma das mais vistas, né? Você faz o cadastro no nome do candidato, certo? Ele pode até contratar uma pessoa para cuidar da mídia dele, mas o pagamento, o contrato, é um contrato digital, você preenche o CNPJ da pessoa, do candidato, o endereço certinho, aí vai gerar um login. Aí você vai lá e coloca crédito, como se fosse um cartão, vai lá e coloca crédito, e aí você tem direito a R$1.000 de impulsionamento. Aí sim, aí entra o que o doutor Alves falou, a medida que vai gastando até zerar, vai diminuindo. Não pode, é o seguinte, na última campanha nós tivemos muitos problemas na prestação de contas. Foi o seguinte, pessoas que compraram muito crédito e não deram conta de impulsionar suficiente. Não gastaram. Aí, eles só emitem a nota fiscal, porque primeiro você vai ter um boletozinho, no nome da empresa terceirizada de pagamentos eletrônicos. Você paga, e aí para depois, no final, a rede social emitir a nota fiscal. E ela só emite a nota depois que utiliza. Então, muita gente sobrou saldo lá, a Justiça Eleitoral entendeu que esse valor é tratado como sobra de campanha, tem que ser devolvido. E as redes sociais estão devolvendo? Aí demorou um tempo, nós tivemos problema, né? Tivemos problema, nós fizemos uma campanha junto, não devolveram um tempo hábil e a Justiça determinou, julgou aprovada com ressalva para o candidato e determinou que esse candidato devolvesse. Mas o crédito está lá, no caso era no Facebook. O Facebook, não, nós vamos devolver. Mas quando? A Justiça Eleitoral não vai ficar esperando. Aí o candidato devolveu e o Facebook, na época, devolveu para o partido. Não foi nem para o candidato, foi para o partido. O que é uma injustiça. Injustiça. Mas e essa deficiência da lei eleitoral permanece ainda? Permanece ainda porque depende... Facebook, Instagram, WhatsApp, você não tem contato direto igual nós estamos tendo aqui. É coisa que você manda e-mail, eles respondem de acordo com a vontade deles. Você não tem para alguém, para algum lugar recorrer. Doutor Isaac, o senhor acha que nós vamos ter o problema novamente com a contratação dos cabos eleitorais pagos, né? Que eu, Giovanni, sinceramente, eu acho que, na verdade, isso é uma
uma compra de voto simulada que não tem limite, sabe? Posso falar isso tranquilamente, mas é uma impressão que eu tenho muito forte. Eu não quero ver isso do senhor, mas vai afetar essa contratação? Essa rubrica, ela vai ser sensibilizada? Acredito que com esse novo cenário, e que antes investia-se muito, para você ter uma ideia, primeiro vem as despesas mais altas da campanha. Primeiro é material impresso, segundo TV e rádio, e terceiro seria pessoal. Eu acredito que agora, com essa questão social, do isolamento social das pessoas, não poder sair na rua, não ter aglomeração, essa campanha agora vai ser o menor custo de pessoal possível. Por isso que então, é por isso que eu estou questionando, porque a grande... O senhor quer falar, doutor? Nós acompanhamos algumas prestações de contas, que inclusive não era nem nosso, mas a gente acompanha para a gente estar acompanhando a jurisprudência, que tiveram algumas prestações de contas julgadas, inclusive nisso. Tiveram pessoas na eleição passada que contratou cabos eleitorais para 10 dias, pagava R$15.000. E isso aí foi penalizado. Além de devolver o recurso, além de ter que devolver o recurso para o erário, ainda tiveram que responder tanto o candidato quanto quem fraudou essa contratação, vai estar respondendo processo criminal eleitoral. E a resposta é sempre a mesma, porque ele é um coordenador de equipe, né? Mas o coordenador ganha mais do que, vamos dizer assim, lá teve coordenadores que trabalharam 60 dias, nesse exemplo que eu estou dando, ganhou 3.000. Entendi. O coordenador trabalhou 15 dias, ganhou a falta de lógica, de objetividade, então, não é assim, isso? essa pessoa não teve nem o mínimo de zelo na prestação de contas dela. Agora vamos, eu só tenho mais 1 minuto para fechar. Eu acho que eu vou ter que chamar vocês aqui depois, dentro do período eleitoral. Estamos à disposição. Já vou ficar Que é um negócio tão extenso, né? Mas eu acho que a conversa foi boa. É ótimo. Qual a expectativa de vocês, como profissionais de eleições, jurídico e contábil, em relação às escolhas que a sociedade está se organizando? Doutor Welmes? Expectativa? Você acha que nós vamos aperfeiçoar a democracia agora? Ou ainda eu acho que o momento de você expressar o seu direito de tornar um país mais igualitário, democrático, é agora através do voto. Então não deixe de votar, vai com as precauções, vá até as únicas precauções necessárias que as entidades sanitárias falam, mas não deixe de expressar, porque essa é a maior forma de expressão democrática de um cidadão, o voto. E a expectativa em relação a esse material humano que está vindo para disputar as vagas? Tem muita gente boa, em qualquer segmento tem gente boa, tem gente ruim, mas esse é nosso papel de eleitor, escolher os melhores. Mas o senhor acha que nós vamos ter uma Câmara, câmaras municipais melhores? Nós vamos ter uma Câmara muito renovada. Eu vou chutar aqui um valor de 40%, 50%, que, se ao meu ver, é muito. Vai ser renovado. Tem muita pessoa boa vindo aí que não tinha chance antes nas eleições, porque não existia, por causa da coligação, e agora que não existe coligação proporcional, ele vai ter chance real. Muito obrigado, doutor Welmes. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Doutor Isaac, concluindo aí também a parte do senhor, o doutor Welmes ele trouxe para nós que ele acha que vai ter uma renovação, porque pessoas que não tinham oportunidade agora vão ter. O senhor acha que é isso mesmo? Que essa eleição 2020 é a eleição da oportunidade daqueles que antigamente ficavam à margem do processo? Eu penso que sim. Veja bem, antes, pelo menos os eleitores que não entendem o processo eleitoral votavam em quem tem dinheiro, quem aparece mais e tudo. Hoje, como está todo mundo assim... Vota para não perder o voto, né? Igual, ou aqueles que votam para não perder o voto, vota por votar. Então, vai vencer o candidato que tem a melhor proposta. É assim que deveria ser sempre as eleições. As eleições jamais poderia ser tão como era antes, uma eleição de quem tem mais dinheiro e não uma eleição de quem tem melhor proposta. Então a sua expectativa é boa? Boa, eu sei que é ruim essa questão de não financeira, mas a proposta é melhor. A lisura dessas eleições, o senhor está esperando também campanhas mais éticas do que foram as outras? Sim, principalmente agora que é tudo vigiado, tudo eletrônico, então as pessoas, os candidatos, vão ter que pensar 2 vezes em fazer coisa errada. Doutor Isaac, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui nos dar essas orientações, tá? E vocês, por favor, já estão convidados a retornarem aqui no próximo programa no meio das eleições.
Sim, estamos. Eu que agradeço, e o recadinho que eu dou para quem é candidato de forma final é: planeje sua campanha, planeje bem sua campanha, não desista do seu sonho e coloque Deus na frente que você terá sucesso na sua jornada. Sua mensagem, doutor Isaac? E principalmente, aproveitando, né, além de Deus, na hora de escolher, escolha profissionais, profissionalize sua campanha. Escolha o melhor advogado e o melhor contador da área eleitoral, porque é ele que vai te salvar nesses momentos mais precisados. Eu gostei muito, doutor Isaac, a sua salvação depende primeiro de Deus, depois do contador e depois do advogado. É a realidade, nossa. E você, fique conosco, você está no lugar certo.